Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João aqui na Bíblia de Estudo Swindoll, na nova versão transformadora. Hoje, capítulo 13. A gente tem aqui também um quadro, lavando pés sujos, e algumas notas de estudo aqui dentro do capítulo 13, tá? Então vamos lá, vamos começar. Jesus lava os pés de seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa, e vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que fiz? Você me chamou mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem." Jesus prediz a traição de Judas. "Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou." Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: "Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair." Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela." E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: "O que você vai fazer? Faça logo." Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite.
Jesus prediz a negação de Pedro. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos às notas de rodapé. Vamos primeiro ao quadro, né? Não, vamos primeiro para as notas. Que é essa parte aqui, daí eu volto para o quadro. Um dia enxergaremos. João 13, de 6 a 9. Ora, pode parecer surpreendente que Pedro tivesse andado com Jesus durante 3 anos e ainda assim não tivesse entendido o que ele estava fazendo aqui. Mas não deveria ser surpreendente. Tivemos 20 séculos para ruminar as verdades que Jesus apresentou, mas muitos ainda estão tão confusos como sempre estiveram. Os discípulos só entenderam depois da ressurreição. Às vezes é preciso que Deus toque nossa vida de forma particular antes que as viseiras caiam e sejamos capazes de enxergar. Judas, João 13, 21 e 22. Um de vocês vai me trair. É preciso lembrar que, para os discípulos, essa foi uma informação absolutamente inacreditável. Então, como era de esperar, eles começaram a questionar: quem é? Será que sou eu? À mesa naquela noite estava Judas, talvez o mais confiável dos 12. Ele cuidava do dinheiro, lembra-se? Era o tesoureiro, talvez fosse o mais bem educado dentre eles. Provavelmente era a última pessoa que sugeririam como o traidor do Salvador. Meros homens. João 13, 22. Você já se colocou no lugar dos discípulos originais de Cristo? Se não tomarmos cuidado, receio que a maioria de nós pensará neles como monges de aparência piedosa, semelhantes às estátuas que agora enfeitam grandes catedrais e igrejas ao redor do mundo. São Pedro, São João, São Mateus, São Tomé ou qualquer outro deles. A imagem que temos deles em nossa mente é de santo de Deus, sagrados e venerados. Com o devido respeito por esses maravilhosos homens de Deus, tais imagens mentais estão muito distantes do que eles realmente eram. Na verdade, se não fosse o Espírito de Deus, eles não teriam provocado impacto algum sobre este mundo. Teriam ficado no esquecimento. Eles eram homens comuns que fizeram a última refeição com Jesus. Meros homens que, com o Espírito, transformariam o mundo. Agora o quadro: lavando pés sujos. João 13, de 1 a 20. Nos dias de Jesus, estradas e becos eram cobertos de pó. Durante a estação da seca, a camada de poeira ficava ainda mais grossa. Quando o período chuvoso tinha início, os becos e as estradas se transformavam em atoleiros. Assim, pés calçados com sandálias ficavam sujos. Diante disso, era costume na época que o anfitrião, que havia convidado amigos para jantar, colocasse um servo junto à porta com água e uma toalha. À medida que os visitantes chegavam, eles paravam, tiravam as sandálias e permitiam que o servo lhes lavasse os pés com água fresca. A sujeira e a lama eram lavadas e os convidados caminhavam pela casa com pés limpos. Se a família anfitriã não tivesse um servo, um membro da família faria o trabalho. Ninguém entrava em uma casa com os pés sujos.
Na noite descrita em João 13, Jesus e seus discípulos se reclinaram em torno de uma mesa baixa. Era diferente do que vemos nas pinturas da ceia do Senhor. Eles não estavam todos sentados do mesmo lado de uma longa mesa enquanto posavam para um artista. Não, eles estavam reclinados, apoiados sobre o cotovelo, com os pés esticados para fora da mesa. O Evangelho de Lucas narra que logo depois de Jesus haver abençoado o pão e o cálice, uma imagem do seu corpo e do seu sangue, os discípulos, por incrível que pareça, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante, em Lucas 22, 24. Sério? Naquela hora? Mas se você parar para pensar, faz sentido. Uma vez que Jesus estava prestes a inaugurar seu reino, eles queriam saber onde cada um deles estaria na hierarquia futura. Enquanto discutiam, ouviram o som dos respingos de água e em seguida viram aquele que merecia o trono colocar uma toalha em torno da cintura. Era a festa da Páscoa e Jesus era o convidado mais importante à mesa. Mas foi ele quem levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Em João 13, 4, 5. Em pouco tempo, chegou a Pedro, que perguntou: "O Senhor vai lavar os meus pés?" João 13, 6. Consigo imaginá-lo colocando os pés debaixo da túnica. Ele não considerava adequado que Jesus lhe lavasse os pés. Pedro ainda não havia aprendido que a humildade inclui a rara capacidade de receber sem constrangimento. Depois que todos os pés haviam sido lavados, a bacia posta de lado e a toalha dobrada, Jesus reclinou-se novamente em seu lugar à mesa, olhou para seus discípulos e perguntou: "Vocês entendem o que fiz?" Foi uma pergunta retórica, planejada para fazê-los pensar. Continuou: "Vocês me chamam Mestre e Senhor, e têm razão, porque eu sou. Uma vez que eu sou seu Senhor e Mestre, lavei seus pés." Uma vez que eu lavei seus pés, talvez Jesus até tenha feito uma pausa para causar efeito. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. João 13, 12, 14. O que significa isso? Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus estabeleceu o exemplo a ser seguido por eles e também por nós. Você quer ser grande no reino dos céus? Quer honrar a Deus? Então esteja pronto para servir, ok? E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 13. Amanhã retornaremos ao capítulo 14. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.